mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Desde o início da geringonça, a CDU tem registado quedas eleitorais em todas as eleições. Em 2019, teve 7%, quase metade do que tivera 5 anos antes. E desde então, tem sofrido um grande desgaste eleitoral nas legislativas e autárquicas. Ao efeito do abraço do urso do PS, podem juntar-se, numas eleições mais marcadas por temas de política internacional, o efeito das posições do PCP sobre a Ucrânia. Mesmo o euroceticismo dos comunistas parece não ser, num país com forte apoio à integração e ao euro, uma vantagem eleitoral. A clareza, que se pode elogiar, pode não ajudar. Entretanto, o PCP tem renovado os seus principais rostos com uma nova liderança, de Paulo Raimundo, e a substituição como cabeça de lista às europeias do eficaz, mas omnipresente João Ferreira pelo carismático João Oliveira. João Oliveira chegou a deputado em 2006 para substituir o histórico Abílio Fernandes. Passou a ser cabeça de lista por Évora em todas as eleições seguintes, tirando as últimas, tendo perdido a eleição em 2022, num momento histórico em que os comunistas deixaram de ter qualquer eleito por aquele círculo alentejano. Foi líder parlamentar durante 9 anos. Com 44 anos, é das figuras mais populares do PCP, tendo sido, antes da eleição de Paulo Raimundo, um dos nomes mais falados para secretário-geral. É uma aposta forte dos comunistas para uma eleição difícil em que as suas posições vão em contramão com a de quase todos os partidos com representação parlamentar. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, João Oliveira, por ter aceitado este meu convite à ronda dos candidatos ao Parlamento Europeu. O PCP elegeu 3 eurodeputados em 2014 e 2 em 2019. De lá para cá, perdeu força em todas as eleições. Com exceção das últimas regionais dos Açores. E da Madeira. Com exceção das últimas eleições regionais. Com mais partidos a concorrer aos mesmos lugares e esta dinâmica, o PCP não enfrenta um desafio eleitoral complicado? Bem, eu acho que a complexidade deste desafio eleitoral resulta mais do conjunto de problemas que temos pela frente e que o país tem pela frente e que o povo português tem para resolver, e da necessidade de encontrar na sociedade portuguesa as forças capazes de construir essa alternativa que é preciso para dar resposta a estes problemas. Ou seja, quero com isto dizer o quê? Quero com isto dizer que eu como não sou partidário da ideia de que quanto pior, melhor, portanto, quanto pior vivem as pessoas, melhor está quem luta pelos seus direitos. Eu acho que, objetivamente, quanto pior vivem as pessoas, quanto maiores são as dificuldades do ponto de vista económico e social, quanto maiores são as desigualdades, as injustiças, mais difícil é ter a serenidade e a capacidade de encontrar o caminho que é preciso fazer e dar-lhe tradução do ponto de vista político e também eleitoral. E eu julgo que é esse o principal desafio que nós temos. Eu diria que... Mas há uma parte que é vossa, não é? Vocês têm perdido força eleitoral nos últimos... desde 2011. Desde o princípio da geringonça. 2011 não. Não, eu não estou a contar... A partir de 2019. A partir de 2019, logo nas presidenciais tiveram um mau resultado. Logo nas presidenciais seguintes. Ou seja, a geringonça parece ter sido má para o PCP. Aliás, negando, porque durante esse período a situação económica e até social das pessoas, acho que o João defende que melhoraram e, no entanto, vocês não foram premiados por contribuíram para isso. Mas nós não estamos a tratar da mesma coisa, né? Ou seja, há um período, particularmente entre 2015 e 2019, em que houve, de facto, um conjunto de aspectos positivos que resultaram da nossa ação e da nossa intervenção, que resultou numa perda de votos. Foram apropriados por outros e nós não foi impossível fazer essa distinção relativamente àquilo que resultava efetivamente
manuais escolares gratuitos, nas creches gratuitas, nos aumentos do salário mínimo, na reposição de direitos que tinham sido cortados, de rendimentos, pensões, salários que tinham sido cortados e que foram repostos por nossa ação, por nossa iniciativa, por nossa pressão, para que o PS aceitasse essas medidas, e verdadeiramente o PS cumprimentou o patrão com o chapéu dos outros. Portanto, apropriou-se politicamente. Não esperavam com certeza que o Partido Socialista fizesse outra coisa. Sobretudo quem está no governo, não é? Sobretudo quem está no governo, não fomos nós que falhámos, não. Na capacidade a gente luta na medida das nossas capacidades, mas há muitas outras forças com as quais a gente tem que contar. Nós agimos sozinhos. Mas mesmo depois disso. Mas vamos lá ver, para perder ainda ao fim do raciocínio. As eleições são eleições com critérios completamente diferentes. E aquilo que está em causa em cada uma das eleições são coisas completamente diferentes. Aquilo que está em causa em eleições legislativas, eleições regionais, eleições para o Parlamento Europeu, são aspectos que, tendo denominadores comuns que têm sempre que ver com a circunstância em que o país se encontra do ponto de vista económico, social, político e da implicação daquilo que têm as decisões que em cada um dos órgãos que está em eleição tem na vida das pessoas, naturalmente tem uma tradução específica. E não me parece que possa haver a perspectiva de se fazer uma ligação das eleições todas e achar que isso é um caminho sempre num sentido ou sempre no outro. Não há, por exemplo, uma ligação já agora. O João Oliveira perdeu o Círculo de Évora, não é? Ou seja, foi quando o João Oliveira era candidato. Era quando eu era candidato. Quando era candidato que o PS teve a maioria absoluta, concentrou os votos todos. Concentrou não elegeram, já não foi candidato nas últimas, mas não sente que, apesar de tudo, vai para estas eleições quando a última participação foi de uma derrota eleitoral? Vamos lá ver, fui eu o protagonista em Évora, fui eu o protagonista dessa eleição em Évora, quando nós deixámos de eleger. Também fui eu que recebi as mensagens de centenas de pessoas, ainda estou a exagerar nos números, centenas de pessoas que no dia a seguir me disseram: ei, para se soubesse ainda tinha votado no PS, tinha votado na CDU. Tarde demais, já foi chorar sobre o leite derramado. E portanto, eu acho que ainda assim esse aspecto de alguma fulanização da política acaba por ser sempre prejudicial. Mesmo quando era eu o candidato e era eleito, acho que esse aspecto é um aspecto prejudicial. Porquê? Porque a gente aceitar que a política seja fulanizada ao ponto do critério mais relevante é quem é o protagonista, isso implica que fique para trás muita coisa que é verdadeiramente aquilo que é decisivo, que são as posições políticas, as propostas, aquilo que cada um defende em relação ao caminho que deve ser feito. Agora, devo confessar que estou nesta batalha eleitoral e já corri quase todo o território nacional, ainda não foi todo, mas já corri quase todo o território nacional nesta condição de candidato ao Parlamento Europeu pela CDU, e aquilo que vou encontrando são elementos objetivos de confiança em relação ao resultado eleitoral que nós podemos construir. A CDU vai ter que construir este resultado eleitoral. Sem responder de uma forma redonda, senão mais vale não saltar já de assunto, o objetivo é manter os 2 eurodeputados. Isso do ponto de vista quantitativo é muito difícil estar a apontar objetivos desses, porque a gente sabe como é que funciona o método D'Hondt, e o método D'Hondt baralha muitas contas às vezes. Eu julgo que é objetivamente possível reforçar o número de votos da CDU, julgo que é possível reforçar em termos de percentagem a CDU, veremos se é possível, veremos o que é possível do ponto de vista quantitativo. Se conseguimos manter 2, conseguimos reforçar, vamos ver. Objetivamente não faço isso por uma questão de não querer estar a dar uma perspectiva, não, e tem sobretudo estar a dar uma perspectiva que depende de fatores muito diversos, particularmente sobretudo porque há mais partidos a concorrer, exatamente, quando há mais partidos a concorrer, quando há uma dispersão de voto, normalmente a concentração de voto, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, o PS concentrou um número de votos que ainda assim lhe deu proporcionalmente mais deputados do que a concentração de votos que teve. Neste contexto, não havendo uma concentração de votos no PS, como provavelmente não haverá, o método onde pode dar coisas muito diferentes. Portanto, é só por isso que eu não quero fazer nenhuma... O PCP, vamos falar da Europa, porque isto é uma originalidade destas entrevistas, é que eu entrevisto candidatos europeus ao Parlamento Europeu e quase todos os temas são sobre a Europa. Peço desculpa a quem estiver a ouvir. O PCP é o único partido com representação europeia e parlamentar a pôr a saída do euro em cima da mesa. Já o fizeram de forma mais clara, mas põem em cima da mesa a saída do euro. Os anos da geringonça, com a subida dos salários e recuperação de poder de compra, que existiu nesse período, ou os anos mais recentes, de Portugal a crescer mais do que a União Europeia, não mostram que é possível crescer e recuperar salários dentro do euro. Bem, vamos ver uma coisa. Desde o início, em relação ao euro, há 2 aspectos que eu queria destacar. Nós temos razões fortes de crítica ao euro e não fazemos aquilo que fazem outros, que subiam para o lado ou enfiam a cabeça na areia para fazer de conta que o euro não existe, né? Porque há partidos que infelizmente têm feito isso, né? Há partidos que acham que
precisamos de ter políticas para aumentar os salários, para aumentar o investimento público, para reforçar os serviços públicos, para aumentar a capacidade produtiva do país, mas depois quando se lhe pergunta para o euro, subiam para o lado. Está a falar de quem? Partidos à esquerda, nomeadamente, que fazem isso. Está a falar do Bloco de Esquerda, o Livre e outros. E portanto, nós não fazemos isso. E o Partido Socialista? Nós não fazemos isso, nós apontamos. Não, o Partido Socialista tem uma posição mais convicta em defesa do euro. É verdade. Ao contrário de tudo isso. Agora, objetivamente, nós temos uma posição crítica relativamente ao euro para as consequências que o euro tem tido no nosso país. E portanto, quando nós criticamos o euro, é porque prometeram-nos que os nossos salários convergiriam com o salário médio europeu. Hoje está mais longe do que estava em 1999 do salário médio europeu. Prometeram-nos que teríamos salários mais próximos, por exemplo, dos alemães. Estamos mais longe hoje do salário médio na Alemanha. Prometeram-nos que teríamos uma vida muito melhor porque o euro seria um escudo de proteção contra as crises. Veio a crise financeira e vimos o que é que nos fizeram em nome do euro, particularmente arrasando as condições de vida e de trabalho, expoliando os trabalhadores dos seus salários. Se não tivéssemos euro, verdade seja dita, se não tivéssemos euro e a forma de reagir a isso teria sido a desvalorização da moeda e também teria efeitos, não é? Não eram exatamente os mesmos, mas teria efeitos, alguns mais violentos, outros menos. Daniel, a comparação que vou fazer é arriscada, mas eu ainda assim faço-a. O Reino Unido, por causa daquela política desgraçada daquela primeira-ministra que durou 45 dias, a Liz Truss, teve uma crise financeira desgraçada e resolveu com os seus instrumentos, com o seu Banco Nacional, com a sua moeda, comprando dívida, com todos os instrumentos para poder responder àquela crise. Nós, no tempo da Troika, ficámos não tem sujeitos... o mesmo poder financeiro que Portugal. Claro, isso é que é arriscada. Por isso é que estava a dizer que a cooperação é arriscada. Quer dizer, mas tendo os instrumentos na mão, foram capazes de dar resposta a eles. Na altura da Troika nós ficámos sujeitos às ordens que nos davam a partir de Bruxelas. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Privatizações. Vou fazer uma pergunta que é a pergunta em que eu choco sempre. Comigo próprio até. Como é que se sai do euro? Mas eu tenho que primeiro concluir este raciocínio para não se perder o fio à meada. Primeiro, razões de crítica. Nós queremos salários mais altos para os portugueses. Nós queremos uma economia com outro perfil de especialização, com mais valor acrescentado, com produção que incorpore desenvolvimento científico e tecnológico. Nós queremos um país que seja capaz de dar resposta, de garantir aos seus cidadãos serviços públicos que garantam os direitos sociais universais. Na saúde, na educação, na proteção social, na segurança às populações, na cultura. Os direitos sociais só podem ser verdadeiramente garantidos como direitos universais se os serviços públicos derem a todos os cidadãos a mesma capacidade de garantir os seus direitos. Ora, o euro tem significado salários mais baixos, uma economia mais débil, mais dependente do exterior e cada vez com um valor acrescentado mais reduzido, porque estamos a ser afunilados numa economia dependente do setor dos serviços, particularmente do turismo, liquidando a indústria, liquidando a agricultura, as pescas, tudo isso. Temos um país cada vez mais endividado e mais dependente do exterior. As consequências, não é só do euro, atenção, isto são consequências do euro, das políticas comuns, das regras do mercado único. Tudo da isso. Entrada da China agora, no mercado. Dos acordos comerciais. Não é da entrada da China. É dos acordos comerciais feitos pela Alemanha e pela França que entregaram o nosso país como moeda de troca dos benefícios que eles retiraram desses acordos. Com a China, com a Índia, com a Indonésia, com os países da Ásia, aos quais se abriu um conjunto de produções. Nós temos essas razões críticas em relação ao euro porque nós queremos um país mais desenvolvido, mais soberano, menos dependente e onde as pessoas vivam melhor. O que é que isto significa? Antes de continuarmos no euro, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Isso quer dizer que dentro do euro, no quadro europeu atual, que é o euro, não é? Quando Pedro Nuno Santos defende uma política industrial nacional, está a iludir as pessoas, porque não é possível uma política industrial nacional no quadro do euro? É preciso uma política industrial nacional, mas confrontando a União Europeia com as imposições que nos faz no sentido contrário. Vamos lá ver. Não é possível. Nada, exatamente. Porque no confronto nós perdemos. A Grécia ensinou-nos qualquer coisa, não é? Aquilo que o Pedro Nuno Santos nos faz é uma ilusão, não é uma promessa, não é uma afirmação de um posicionamento no sentido correto. É uma ilusão. É a ilusão de que, aceitando aquilo que nos impõem, a gente ainda assim consegue ter uma política industrial. Não é possível. Quer dizer, quando nós hoje olhamos para o caminho que tem sido feito pelas várias economias, nós produzimos comboios. Se nós quisermos hoje pôr um comboio numa linha de caminho de ferro nova, onde é que nós vamos buscar os comboios? Por acaso, os comboios até não é um bom exemplo, porque conseguiu-se que alguma produção fosse nacional. Não, qual a produção nacional? Nós estamos a fazer recaustagem de comboios que compramos a Espanha. Mas não temos construção. Recaustagem é que é nacional. Não somos capazes de construir material circulante. Porquê? Porque a Sorefam foi privatizada e, entretanto, foi desmantelada. Construção e reparação naval. O caminho tem sido feito no sentido da modernização da nossa capacidade de construção e reparação naval? Não. Tem sido a sua liquidação. Em favor do quê? Das grandes multinacionais que concedem noutros países. Os estaleiros de Viana estão a funcionar, não é? É um bom exemplo. Os estaleiros de Viana são um bom exemplo daquilo que nós somos, daquilo que nós poderíamos ser. Porque se os estaleiros navais de Viana não tivessem já passado pelo calvário do encolhimento que lhes foi imposto, quer pelo governo da Troika e do PSD e do CDS, quer depois pelo governo do PS, que também não quis fazer o investimento que era preciso,
Aliás, o aproveitamento, por exemplo, do Alfeite é a mesma coisa. Do ponto de vista da construção e da reparação naval, nós podíamos ter hoje uma produção industrial muitíssimo significativa, com um grande nível de incorporação, desenvolvimento científico e tecnológico. Nós podíamos ter isto. Nós não temos isto, porquê? Porque aceitando as políticas que nos são impostas, nós prescindimos disso. Então, esse confronto é que não é possível fazer. Responda-me esta pergunta que eu lhe fiz. Mas ainda não consegui concluir a resposta à primeira. Sim, Portanto, tenho que concluir a primeira. Crítica ao euro pelos prejuízos que o euro tem significado para o povo e para o país, e afirmação de que nós precisamos de preparar o país para enfrentar essa circunstância. Enfrentar essa circunstância significa o quê? Que nós podemos decidir sair do euro, podemos ser empurrados para fora do euro, ou que o euro pode acabar. Essas três hipóteses nós temos que as considerar. Porque nós, vamos ver uma coisa, defender os salários, defender a produção industrial, implica tomar medidas de política nacional com coragem e de fazer o confronto. O que está por fazer, nós não sabemos até hoje qual é que seria o resultado do confronto entre um governo português que dissesse até assim, sabemos. A gente quer ter uma boa política de desenvolvimento industrial. O país quer utilizar os recursos que tem para desenvolver por acaso até sabemos, nós assistimos à experiência grega e sabemos como é que acabou. E sabemos como é que acabou. Daniel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A experiência grega não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que nós dizemos é um país até mais forte que Portugal, do ponto de vista industrial, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque uma coisa são afirmações de retórica, depois sem coragem para tomar as medidas que é preciso tomar, aliás, e até com uma concepção que é a saída do euro é uma decisão que a gente toma e pronto, e está resolvido. Não é. Não é. Isto não é um ato súbito. Isto é preparar o país. Então diga-me o que é que isso significa. Preparar o país. Explique-me só, para isso não ficar uma frase, o que é que significa preparar o país para sair do euro? Não vamos incluiu aí três coisas. Há duas possibilidades que não dependem de Portugal. Ser empurrado para fora do euro ou o euro acabar. Portanto, resta uma que é a única que a gente pode discutir do ponto de vista político, é sair do euro. Como é que se sai do euro? Pronto, então, mas o problema é, o primeiro problema, não se pode afastar as outras duas. Sim. Há uns anos houve um ministro das Finanças alemão, ainda se recorda, Sim, que nos disse, Portugal e a Grécia sequer têm que sair do euro. Se algum dia alguém tomar uma decisão súbita como essas, como é que a gente liga uma circunstância dessas? Nós temos que ter o país preparado para defender os salários, o que é que isso significa? para defender as poupanças, para defender a sua capacidade de dar resposta às necessidades do povo. O que é que isso significa? Isso significa que a gente tem que pôr em marcha, primeiro, uma política de valorização da produção nacional que nos torne menos dependente do estrangeiro. Nós temos que tomar medidas para garantir que a política agrícola comum, que a política comum de pescas, que a política industrial, que a política comercial da União Europeia não continuem a ter os efeitos que têm destrutivos da nossa economia. O que é que isso significa? Significa levantarmos a voz cada vez que alguma dessas decisões é tomada contra o nosso interesse. E isso significa o quê? Significa, por exemplo, exigir o reforço do princípio da unanimidade nas decisões que são tomadas ao nível da União Europeia. Se os franceses houve um tempo... É contra o fim da unanimidade. Se os franceses... Claro, porque a unanimidade, as decisões por unanimidade são as decisões que metem todos os países no mesmo plano, que colocam todos os países com a mesma capacidade de decisão. Um Estado-membro, um direito de voto. E isso exige. E mesmo assim a Alemanha e a França no fim ganham sempre. Não, porque infelizmente o princípio da unanimidade tem vindo a ser derrogado em favor das votações qualificadas ao longo dos anos. Não foi também um processo súbito. Agora, nós precisamos de quê? Tomar medidas que defendam a economia do país, que ponham o país a produzir pelo estar menos dependente. Aliás, os exemplos que nós tivemos com a pandemia revelaram bem o que é que significa a nossa dependência externa. Quando era preciso ventiladores, não tínhamos quem produzisse ventiladores, tiveram-se de fazer adaptações de repente para converter produção industrial de outras áreas e de outros setores para se tentar construir ventiladores, porque de repente percebeu-se que estão dependentes do estrangeiro em relação a medicamentos, em relação a ventiladores. Não é só verdade sequer em relação a Portugal. A própria Europa descobriu que ela própria não é autónoma. Daniel, mas o problema é que mesmo dentro da Europa nós não estamos... Basta haver uma doença na China e a Europa Daniel, paralisa. O problema é que mesmo dentro da Europa nós não estamos todos no mesmo patamar. Porque um país como Portugal que tem sido a minha questão é, quando eu pus este exemplo da Europa, isso não resulta exclusivamente do euro e da Europa, resulta de um processo de globalização da economia e das cadeias de produção, da divisão internacional de trabalho. Dificilmente Portugal pode fugir a ela. Então, mas eu digo assim, a divisão internacional do trabalho é um fenómeno objetivo. É um fenómeno objetivo e é um fenómeno que a história registra com as suas características próprias. A questão é perceber se nessa divisão internacional do trabalho as relações entre os Estados e os povos são estabelecidas numa base de cooperação e de progresso social, ou se, pelo contrário, elas são configuradas de forma a que as multinacionais, os monopólios se apropriem dos seus benefícios, da riqueza que é criada, em desfavor dos povos e isso particularmente em desfavor de países com menor dimensão, com menos capacidade do ponto de vista político e do ponto de vista económico para defender os seus interesses. Então vamos voltar ao euro. Mas ainda não consegui concluir aquele raciocínio. Vamos lá ver. Crítica ao euro porque queremos um país melhor e
defesa de uma política que, dando essa resposta que é preciso, prepara o país para lidar com essa circunstância. Nós precisamos ter o país preparado para lidar com a circunstância de não haver euro. E eu até acho que as duas hipóteses que estava a pôr de fora são talvez aquelas duas que pesam mais. Porque se de um dia para o outro alguém decidir que a gente tem que sair do euro, nós temos que ter o país preparado para isso. E temos que ter o país preparado para isso, não é para lidar com a desgraça, é para retirar as vantagens que a gente pode retirar da circunstância de não estarmos amarrados a uma moeda que é demasiado cara para a economia. Deixa-me dar um exemplo do Reino Unido, que não estava no euro. O Brexit tem criado brutais dificuldades económicas ao Reino Unido, e estamos a falar de uma potência económica e política que nem sequer estava no euro. Isto não coloca água na fervura em relação a aventuras que ninguém sabe como se começa e muito menos como acabam. Ao fim de tantos anos de integração, e esta é uma questão, ou seja, nós não voltamos para 1980, não voltamos nem para 2000, nem para 1986. Há uma criação de interdependências muito fortes e ainda mais fortes no Eurogrupo. Ou seja, o Reino Unido, nós tivemos um cheirinho do que é que era sair olhando para o Reino Unido, que nem sequer está no euro. Se estivesse no euro, seria, provavelmente nem sequer teria saído, não é? A essa pergunta eu não tenho resposta para dar, porque isso é uma confusão absoluta. Digam lá, então. Isso é a saída da União Europeia, não é a saída do euro. É isso que eu estou a dizer. Não há proposta nenhuma do PCP para a saída do estou a dizer, mas é que a saída do euro é mais violenta do que a saída da União Europeia. Sair de uma moeda, é muito mais violento. Porque eu sei, eu não estou a fazer confusão, estou exatamente a dizer. Isso é uma confusão. O Reino Unido, aliás, acabei por dizer, o Reino Unido só sai da União Europeia porque não está no euro. Porque se estivesse no euro, se calhar não conseguia sair da União Europeia e do euro. Mas isso quer dizer que estamos amarrados ao euro? Estamos amarrados a um. A minha pergunta é essa. Estamos amarrados a uma pedra que nos arrasta para o fundo o resto da nossa vida. Sabe que às vezes acontece até na vida das pessoas. Não partilho nada dessa sua perspectiva de derrota antecipada. Não partilho nada dessa perspectiva. Era o que faltava, era que Portugal não tivesse soluções para encarar o seu futuro sem estar amarrado a uma pedra que o pus para o fundo. Agora, primeiro, não há proposta nenhuma do PCP nem da CDU para sair da União Europeia. Essa questão não está colocada. Eu estava a fazer um paralelo dizendo que ainda é pior. A União Europeia sair do euro é mais difícil. A propósito do euro, aquilo que nós dizemos é, desde que aderimos ao euro, desvalorização dos salários, maior endividamento público do país, maior dependência externa do país, perda de capacidade produtiva, o euro não nos serve. Há quem diga que não nos preparámos para estar no euro. O euro não nos serve. O que é que nos serve? É sair de um dia para o outro do euro? Não, isso é um disparate, isto não é um ato súbito. Há um processo que tem que ser feito, há um caminho que tem que ser feito para quê? Para preparar o país para lidar com todos esses problemas. Onde o euro implicou desvalorização salarial, a gente tem que tomar medidas para valorizar os salários e as condições de trabalho e de vida do povo. Onde o euro implicou maior dependência externa, nós temos que tomar medidas para reverter essa dependência externa, particularmente aumentando a capacidade produtiva e defendendo a produção nacional. Incluindo com a reindustrialização do país, particularmente em áreas críticas, críticas não é fácil dentro do euro. Estando dentro do euro não é. Haja alguma vontade política do governos nacionais e haja no Parlamento Europeu quem faça essa defesa e as coisas não estão assim tão distantes. Onde o euro significou maior endividamento público e maior endividamento externo, nós temos que reverter isso, particularmente com medidas que, tornando-nos menos dependentes e permitindo criar riqueza, deixem-nos empurrar para comprar fora e pedir dinheiro emprestado para comprar aquilo que temos que comprar fora. Último aspecto. Faço apenas uma pergunta para pôr a coisa em perspectiva. As taxas de juros são decididas pelo Banco Central Europeu, não conseguem ter em consideração as condições de vida das pessoas e os impactos que isto tem na vida das pessoas e das pequenas e médias famílias. Até porque tem um impacto diferenciado nos países, não é? Repare, nos últimos 2 anos, com o aumento das taxas, o Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juros por aí acima. Consequência imediata, em Portugal houve milhares de famílias que ficaram num espaço de poucos meses absolutamente sufocadas com as prestações da casa do crédito ao banco. Milhares de pequenas e médias empresas que ficaram com a corda na garganta com o aumento dos custos do crédito. Foram os deputados da CDU que provocaram um debate com o Presidente do Banco Central Europeu a este respeito. Quando nós ouvimos a resposta que é dada pelo Presidente do Banco Central Europeu, cada vez que é questionada sobre os impactos que têm aquelas decisões, a resposta crua e cruel que se ouve é de que os efeitos do aumento das taxas de juros na contenção dos salários são efeitos encorajadores, mas ainda não chegam. A Presidente do Banco Central Europeu teve o descaramento de dizer há uns meses que ainda não se podia baixar as taxas de juros porque o mercado de trabalho ainda estava muito forte. O que é que isto significa? Mas é para isso que na cabeça da Presidente do Banco Central Europeu, o aumento das taxas de juros ainda não provocou suficientemente um abrandamento da atividade económica que faça baixar o consumo, que leva ao despedimento de trabalhadores, para que com mais despedimento e mais desemprego os salários daqueles que estão a trabalhar possam baixar. João Oliveira, o projeto. Não é na cabeça da Daniel, para isso
Ó, Daniel, se baixam as taxas de juros quando há inflação. Daniel, e a pergunta que eu faço, em função daquela pergunta que me fez há bocado, é: e Portugal vai continuar amarrado a isto com as famílias portuguesas amarradas a isto, com as pequenas e médias empresas amarradas a isto, até que a nossa economia seja destruída e as condições de vida sejam destruídas. Nós precisamos quem defenda uma outra perspectiva. E uma outra perspectiva é o quê? Nós temos de ter, por exemplo, a este respeito, a capacidade de fixar taxas de juro adequadas às condições de vida do nosso povo e adequadas à nossa economia, capazes de serem um incentivo ao desenvolvimento da nossa atividade económica e não um fator de destruição da nossa atividade económica com a expectativa de fazer baixar os salários. Isto não nos serve. O João Oliveira tem vindo a defender nestas eleições que está em causa a democracia. A extrema-direita, de acordo com as sondagens, deverá ser uma das forças vitoriosas destas eleições na Europa. Portanto, quer em Portugal, mas sobretudo na Europa. Como é que a esquerda pode canalizar ou capitalizar, diz o termo que quiser, o descontentamento popular para si mesma, coisa que parece que não está a conseguir fazer há algum tempo, deixando-o fugir para a extrema-direita? Olha, esta batalha eleitoral para o Parlamento Europeu é de facto uma batalha pela democracia. E não é uma batalha apenas pela democracia na sua dimensão política, é uma batalha pela democracia tal qual ela está consagrada na nossa Constituição, como uma democracia política, mas também uma democracia económica, social e cultural. Fazer a afirmação de um projeto político de aprofundamento da democracia, de defesa do direito à habitação, de defesa do direito à saúde, de apoio à produção nacional e aos setores produtivos, de garantia de uma mais justa redistribuição da riqueza, com salários mais elevados e com contributos fiscais mais efetivos às grandes empresas e às multinacionais, é defesa da democracia. Porque isso é o caminho de aprofundamento da nossa democracia. Não é nada disso que a extrema-direita quer. O projeto da extrema-direita é exatamente o oposto. Então, em que é que a esquerda tem falhado? Essa é a minha pergunta. Em que é que a esquerda no seu conjunto tem falhado? O projeto político da extrema-direita é exatamente o oposto desse. Nem sequer democracia política, quanto mais democracia económica, social e cultural. É restrição de direitos individuais e de liberdades individuais, é acentuação da capacidade dos grupos económicos dominarem ainda mais esferas, mais áreas da nossa vida nacional, e portanto é exatamente o oposto disto. E no entanto crescem. Há um problema, mas é evidente, há um problema objetivo, sobretudo quando nós olhamos para a Europa, é que a extrema-direita não diz ao que vem. Porque se a extrema-direita dissesse ao que vem, particularmente se assumisse tudo isto, não havia ninguém que desse apoio a partidos que defendessem essas coisas. E portanto, o que é que a gente tem registado em toda a Europa é que os partidos da extrema-direita vão se apropriando de causas justas, de cursos que correspondem às aspirações e às ambições das pessoas, não para procurar concretizar a política que corresponde a isso, mas sobretudo para procurar captar votos e força eleitoral para fazer exatamente o oposto. Aliás, é até uma coisa curiosa que nós vejamos a sã convivência da União Europeia com a extrema-direita. Há hoje já, no espaço da União Europeia, governos com a extrema-direita e dirigidos para a extrema-direita. Alguém notou até hoje algum sobressalto com isso? Não. A União Europeia convive bem com a extrema-direita e a extrema-direita convive bem com a União Europeia. O Ursula von der Leyen é bastante próximo de Meloni, aliás. Repara, tem uma boa relação. E qual é a explicação para isso? É que o projeto político que serve as multinacionais, que serve os grandes grupos económicos, que serve a banca, que serve a especulação, é exatamente o projeto que serve, é o projeto que é partilhado pelo caminho que tem sido feito pela União Europeia e pelo caminho que quer fazer a extrema-direita. Como é que se faz este combate? Este combate tem que se fazer na base de uma política coerente e firme e frontal, por um lado, de desmascaramento dos objetivos políticos da extrema-direita e, por outro lado, de exigência de respostas efetivas aos problemas económicos e sociais com que os povos estão confrontados. Como é que reagem aos que fazem o paralelo? Deixa-me concluir com isto. Porque quanto mais graves forem as dificuldades, as injustiças e as desigualdades sociais, maior é o campo de desorientação e de possibilidade de manipulação para a extrema-direita deste descontentamento. Como é que reage aos que fazem um paralelo entre o PCP e os partidos de extrema-direita? O Parlamento Europeu fez, aliás, aprovou um paralelo entre o nazismo e o comunismo. Como é que reage a este paralelo de forças antidemocráticas que, portanto, estarão próximas? Olha, digo-lhe assim, esse paralelo é ofensivo, é um insulto aos comunistas, não é só aos comunistas portugueses, aos comunistas que em geral deram, e sobretudo noutros momentos da história, deram as suas vidas a lutar contra o nazifascismo, particularmente na Europa. Mas não é só um insulto aos comunistas, é também uma forma de branqueamento do nazifascismo e de abertura do campo e do espaço ao nazifascismo, porque comparar
os nazis e os fascistas, com quem lhes deu combate, só pode servir para branquear os nazis e os fascistas. Mas diz qualquer coisa, já agora, diz qualquer coisa sobre a forma como os próprios que viveram o comunismo olham para o comunismo, que os povos do leste europeu parecem olhar de facto para o comunismo de uma forma semelhante ao que os portugueses, por exemplo, olham para o fascismo. Quando vai na Europa de Leste, o discurso popular sobre o comunismo não é muito diferente do discurso que felizmente popularmente existe aqui em relação ao fascismo. Daniel Oliveira, enquanto o bombardeamento ideológico for esse, as cabeças vão continuar a moldar-se. Mas aquelas pessoas viveram o comunismo, não é? Enquanto o bombardeamento na cabeça das pessoas for esse, há de conseguir-se criar esse espaço para que o nazifascismo volta a aparecer com toda a pujança. Mas não a questão que nós devemos colocar... Por exemplo, como é que as pessoas dos países de leste votam eleitoralmente, que são os que experimentaram o comunismo, tira daí alguma lição. Mas porquê é que a gente há de ir para longe se temos uma experiência concreta nisto? Pá? E lá dá-me que fazer isso. Causa assim tanto incómodo. Os comunistas não tiveram Daniel Oliveira, causa assim tanto incómodo o exemplo de patriotismo, de defesa dos interesses do povo e do país que o PCP tem nos 103 anos de história, que não se queira discutir. Porque eu não perguntei sobre o PCP, eu perguntei sobre os comunistas. Daniel Oliveira. É um internacionalista, não é? Portanto, pois claro, sou internacionalista, portanto olha para a experiência noutros países e tira daí lições. Pois claro, mas tira lições sobretudo para a minha história e para o meu povo, que não sou adepto dessa teoria da cópia dos modelos. Outros, noutros tempos, acharam que era bom era copiar modelos e que era defendendo os modelos que funcionavam noutros países que as coisas em Portugal se resolviam. No PCP nunca fomos adeptos disso. Não há, para nós, o modelo de socialismo que nós defendemos para Portugal. Uma sociedade socialista em Portugal é de acordo com a cultura, com a história, com as características próprias do nosso povo e do nosso país. Não é importar modelos de maldição. A naturalização. E esse exemplo, mas espera lá, deixa-me lá dar a resposta a essa questão, porque esse não é um problema de pouca monta. É que ninguém tem as provas dadas que o PCP e a CDU têm no combate à extrema-direita e à direita, seja tenham elas as formas. Daniel, ninguém tem as provas dadas que deu o PCP ao longo da sua história no combate à extrema-direita. E há um elemento que é muito importante puxar a este respeito, ainda em ligação com a outra pergunta também, é que em muitas circunstâncias, se não se denunciar a patranha que a extrema-direita monta, apropriando-se do seu discurso, e particularmente se não denunciarmos aqueles que agora se querem arrogarem combatentes da extrema-direita, quando na verdade têm andado a criar espaço para que a extrema-direita progrida, verdadeiramente a gente nunca consegue sair da cepa torta. Uma das armadilhas que está montada nestas eleições é dizer assim, ou temos as políticas neoliberais ou temos a extrema-direita, não há alternativa nenhuma. Não, ao contrário. As políticas neoliberais e a extrema-direita são dois becos sem saída para os interesses dos povos e particularmente países como Portugal. A verdadeira alternativa que está colocada é entre o aprofundamento do neoliberalismo e a sua vertente mais violenta e mais agressiva, protagonizada pela extrema-direita, ou a alternativa pela qual o PCP e a CDU se batem de uma outra Europa dos trabalhadores e dos povos que seja efetivamente de desenvolvimento, de progresso, de justiça social e de paz, amizade e de cooperação, em vez de ser de tudo aquilo que é destruição e morte e sofrimento. Perguntava eu, a naturalização da extrema-direita começou com a sua vitória na Polónia e na Hungria. Dois países quase destruíram a independência do poder judicial, silenciaram opositores e imprensa. Curiosamente, quando a União Europeia tentou sancionar a Hungria pela subversão do Estado de Direito, o PCP votou contra. Como é que isso é compatível com tudo o que acabou aqui de dizer e a defesa da democracia? Porque nós continuamos a entender que as políticas de sanções a países e a povos, seja qual for a discordância que temos com aquilo que cada um dos governos desses países fazem, não é o caminho para resolver coisa nenhuma. Nem vamos lá ver uma coisa. Nós, durante os 48 anos de fascismo que tivemos em Portugal, alguma vez pedimos a alguém que viesse cá a liquidar o ditador? Ou bombardear o país? Nunca dissemos a ninguém: venham cá aplicar sanções a Portugal para ver se o governo vai abaixo. Nunca. Nós tratámos de fazer o combate que era preciso fazer para derrotar o fascismo. A partir das forças nacionais e com uma lógica de combate àquilo que não serviu ao povo. Não são em geral contra a política de sanções, não são em geral contra as sanções que foram feitas à África do Sul, não serão contra sanções para o país real. Daniel Oliveira, há um antagonismo, há um completo antagonismo entre aquilo que representa o governo húngaro e aquilo que defende o PCP e a CDU. A minha discussão não é essa. A minha discussão, eu não estou a dizer que é apoiante da Hungria, eu estou a dizer que o PCP condena, então deixa-me passar a pergunta seguinte, que se calhar fica mais clara ainda. O PCP condena a ingerência na política nacional de cada nação. Percebe perfeitamente a coerência em relação à vossa oposição a mais integração europeia.
Mas assim sendo, a União fica sem mecanismos para reagir à deriva totalitária de Estados-membros numa Europa que tem as regras que tem fronteiras abertas, etc. Numa União, ou seja, ficamos numa União que penaliza os que se desviam do déficit ou da dívida, penaliza, tem formas de penalização que aplica, mas que tem mecanismos de penalização por violação dos direitos fundamentais mínimas, e mesmo em relação às mínimas o PCP é contra e acha que são excessivos. É difícil perceber que o PCP, ou seja, o PCP está numa realidade a que existe, não era outra que desejava. Portanto, sim. A verdade é que se opõe já percebi às outras penalizações. Eu só quero também que as pessoas que estão a ouvir percebam. Aceita as penalizações, não aceita, é contra, mas elas existem, penalizações no caso do déficit, da dívida, etc. E o PCP depois está contra penalizações que são provavelmente mais fáceis de compreender para uma pessoa de esquerda e que esteve aqui a dizer que luta contra a extrema-direita e pela democracia, quando pedir que estes países violem essas regras. Muito bem, então eu vou-lhe responder com uma pergunta. Mas eu não vou responder à pergunta. Não, é uma pergunta retórica. Claro. Portanto, o que o Daniel Oliveira me está a perguntar é se eu acho que a União Europeia deve ser uma polícia da democracia para pôr na ordem os prevaricadores, e se a senhora von der Leyen e o Sr. Charles Michel e as suas políticas são bons chefes de esquadra e bons regulamentos de polícia. Se votaram contra, quer dizer que não são eles. Daniel Oliveira, nem a União Europeia é polícia dos países, nem as políticas da senhora von der Leyen e do Sr. Charles Michel, nem eles são bons chefes de esquadra, nem as políticas da União Europeia são sequer mecanismos para pôr a democracia a funcionar. Vamos lá ver uma coisa. O problema dessa perspectiva de ingerência não é só o problema da ingerência da União Europeia em assuntos internos dos Estados, que devem ser os povos a resolver, sem polícias da União Europeia e sem chefes de esquadra como a senhora von der Leyen. Quando há uma perversão das regras... Tem que conseguir concluir concluir essa resposta. Deixa-me só dizer, deixa-me acrescentar. Já não concluí. Se há uma conclui. Há uma perversão, tem jeito para repegar. Se há uma perversão das regras democráticas, os povos deixam de conseguir decidir. Daniel, é isso que se tem que garantir, é que são os povos que decidem. Eu não acredito, porque também já o conheço há uns anos, não acredito que verdadeiramente esteja convencido que o projeto da União Europeia é um projeto de aprofundamento da democracia e de coesão económica e social e defesa das liberdades e da democracia. Daniel Oliveira. No que puder ser. Daniel Oliveira, até em relação à censura da comunicação social já se vai, até já em relação às liberdades individuais das pessoas, em relação à proteção de dados, já se deixa isso tudo à mercê das multinacionais. Então está convencido que da União Europeia é que nós podemos esperar as regras democráticas para o aprofundamento da democracia e para o caminho para uma sociedade próspera e de justiça social. Daniel Oliveira. Vou-lhe responder isso e vou-lhe responder isso fazendo uma nova pergunta. Mas começo a responder, eu estou convencido que os instrumentos, e acho que era assim que o Partido Comunista, não defendendo uma sociedade capitalista, mesmo assim, nas sociedades capitalistas não deixou de tentar aproveitar o que as sociedades capitalistas tinham para a melhoria da vida dos povos, que se utilizam os instrumentos que se têm, nos contextos em que se tem, mesmo que não se concorde com o contexto. Vou-lhe dar um exemplo. Criticando. Mas tem que me deixar acabar de responder à pergunta mas ainda. Eu não posso deixar o caminho. Mas eu quero lhe dar uma perspectiva de caminho. Qual é que é o caminho que a gente deve fazer? Em relação, por exemplo, à Hungria. Toda a solidariedade com quem na Hungria luta contra aquele regime, contra aquela orientação política que na prática significa a negação de tudo aquilo que nós em Portugal defendemos para o nosso próprio povo. Mas é de solidariedade com essa luta e de apoio a todos aqueles que na Hungria lutam por isso. Não pode ser de transformação dessa solidariedade e desse apoio na luta àqueles que na Hungria lutam por objetivos semelhantes aos nossos de aprofundamento da democracia em todas as suas dimensões. Não pode ser transformar isso numa política de sanções e particularmente de sanções que acabem por recair sobre o próprio povo húngaro. Passa pela cabeça de alguém. Aliás, isso talvez seja até a gente que não está em condições de fazer essa avaliação, mas eu arrisco-me ainda assim a fazer esse prognóstico, por muito arriscado que ele seja. Já alguém cuidou de pensar o que é que fica na cabeça do povo húngaro, mesmo daqueles que lutam contra o Sr. Orbán e as suas políticas reacionárias? Já alguém tratou de pensar o que é que fica na cabeça desse povo húngaro quando olha para a União Europeia a aplicar-lhe sanções? Verdadeiramente os húngaros, quando vê o seu país alvo de sanções, ficam a pensar que, afinal de contas, isto resolve-se por via da União Europeia com as sanções que recaiam sobre as nossas condições de vida? É que, ainda por cima, isso, em muitas circunstâncias revela-se um tiro para a culatra. Porque isso depois só dá força a quem, na Hungria e noutros países, faz um discurso nacionalista, chauvinista,
a acentuar valores de natureza reacionária e antidemocrática, precisamente na base dessa atitude da União Europeia. Daniel Oliveira, verdadeiramente a solução tem que ser outra, e tem que ser esta que lhe estava a dizer, da solidariedade, toda a solidariedade e todo quais o são os apoio limites, a quem na Hungria faz esse combate. Os limites do discurso contra a ingerência europeia nos temas nacionais. Por causa disso, com esse argumento, o PCP votou contra direitos de casais do mesmo sexo e até uma recomendação do Parlamento Europeu em que se defende a igualdade de direitos das crianças filhas de casais do mesmo sexo. Direitos que defende em Portugal. Que aprovámos, que ajudámos a aprovar em Portugal. A igualdade de direitos não devia ser protegida de todas as formas em toda a Europa. Ou seja, o meu problema é, eu consigo compreender que os partidos têm posições diferentes sobre a integração europeia. Mas há um pragmatismo político que eu acho que o PCP tende a perder quando discute as questões europeias, que é, utilizam-se os instrumentos que se têm para os combates que se defendem. Se há um instrumento disponível na União Europeia, mesmo que seja crítico da União Europeia, porquê não os usar? Porquê? Por uma questão principista, que é uma característica mais de partidos de extrema-esquerda, propriamente do Partido Comunista, por questões de princípio, não aproveitar os instrumentos que existem para uma luta que o PCP considera justa. Portanto, o Daniel está mesmo convencido de que todos esses instrumentos que foram aprovados na União Europeia, particularmente esses, que não se destinavam a fazer nenhuma proclamação de objetivos para os quais se deve caminhar, destinavam-se a impor aos países determinadas soluções, mesmo que os povos não estivessem de acordo com elas. Portanto, o Daniel acha que esse é que é o caminho. Ou seja, se nós amanhã... Acho que a igualdade, os direitos humanos devem ser defendidos na União Europeia. Mas eu vou-lhe fazer a pergunta ao contrário. Vou-lhe fazer a pergunta ao contrário. Se destas eleições resultar uma maioria reacionária e antidemocrática no Parlamento Europeu, e se quiserem aprovar no Parlamento Europeu mecanismos de coação para que Portugal volte atrás no aborto, volte atrás na interrupção voluntária de gravidez, volte atrás no casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem que sujeitar a isso porque o Parlamento Europeu decidiu. Daniel Oliveira, está a ver? Não, porque não há uma equivalência entre conquista de direitos humanos Oliveira, e perda de direitos humanos. É exatamente o oposto. A gente bate-se pelo progresso, a gente bate-se pela igualdade, a gente bate-se contra a discriminação, sem dúvida, sem rebuço nenhum, sem dúvida, sem hesitação nenhuma. Agora, aquilo que não consideramos é que, numa circunstância em que nos dá jeito, a gente utiliza um mecanismo, mas se de hoje à amanhã a correlação de forças for outra e isso nos prejudicar, a gente já diz que isso é ilegítimo. Nós não podemos aceitar. A perda de direitos humanos é ilegítima. Nós não podemos aceitar que os direitos dos povos andem para a frente e para trás em função daquilo que é decidido no Parlamento Europeu ou ao nível das instituições europeias. Portugal consagrou a interrupção voluntária da gravidez sem ter que andar atrás nem à frente de ninguém. E sem ter que receber ordens de ninguém para fazer isso, e sem querer dar lições a ninguém por isso. Nós tomámos a decisão de despenalizar a interrupção voluntária da gravidez como bem devíamos, em função da nossa própria vontade e do caminho que quisermos fazer sobre isso. A mesma coisa em relação aos casais de pessoas do mesmo sexo, a mesma coisa relativamente às questões da adoção, sem nunca termos que aceitar ordens de outros para fazermos isso e sem nunca nos pormos no papel de ditar aos outros aquilo que os outros devem fazer. Sobretudo também para que, ajudando com o nosso exemplo nesse avanço, nós possamos servir de referência para alguma coisa, sem, numa atitude impositiva, criarmos anticorpos onde eles possam não existir. Depois da sua suspensão, por causa da pandemia, vamos mudar de tema, as regras orçamentais regressaram e até mais apertadas. O PCP tem falado de um corte de 2.800 milhões de euros de despesa, em valor que tem comparado com as despesas públicas em medicamentos. Como é que chegaram a este valor e quais as suas consequências? Tem que ver com as regras que foram aprovadas há quase 3 semanas, nessa altura em que estamos a falar. Estamos a falar no dia 13 de maio. Foi há 3 semanas, aproximadamente, que foram aprovadas essas alterações à reforma do Pacto de Estabilidade e Governação Económica, que impõe novos espaços de restrição orçamental aos países, já não apenas em função do déficit da dívida, mas agora também já em função do destino dos dinheiros do orçamento de Estado de cada país, e particularmente em relação à dívida, com aquilo que ficou fixado em relação ao período em que os países que têm determinados tetos de dívida têm que reduzir a sua dívida. Como Portugal tem uma dívida acima de 90%, está sujeito a uma redução num espaço relativamente curto de todos os anos uma parte da sua dívida, e portanto isso significa cortes orçamentais que neste caso significam de 2024 para 2025 ter que cortar do orçamento do Estado 2,8 mil milhões de euros.
2,8 mil milhões de euros significa desaparecer o orçamento do Ministério da Justiça e ainda ficam a faltar 800 milhões. Em nome do quê? Em nome de reduzirmos a nossa dívida no ritmo em que ficou decidido por outros e com os critérios decididos por outros, sem querer saber dos impactos que isso tem no nosso país. Agora repare bem esta contradição. Nós precisamos de fazer investimento na habitação com urgência para resolver o problema gravíssimo que temos, da crise gravíssima que temos na habitação. Estamos limitados por estes critérios porque se a gente tem que cortar 2,8 mil milhões, como é que a gente pode acrescentar investimento para a habitação? Nós precisamos contratar médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, professores, funcionários de justiça, guardas prisionais, um conjunto de trabalhadores que fazem falta na administração pública, na segurança social, por exemplo, para poder dar resposta a tudo aquilo que é preciso para garantir os direitos das pessoas. A partir desta altura, com estes critérios, a União Europeia diz assim, não, mas vocês não podem ter gasto pessoal acima de X. Portanto, podemos ficar impedidos de contratar os trabalhadores que fazem falta nos serviços públicos porque a União Europeia nos põe esse garrote a propósito dos gastos com o pessoal. Como é que é possível nós acharmos que neste quadro destas regras os deputados do PS, do PSD e do CDS aprovaram, como é que é possível nós acharmos que no quadro destas regras nós ainda assim conseguimos gerir a manta para resolver os problemas? Não é possível. E qual é que é a perspectiva que nós temos relativamente a isto? É uma perspectiva em que nós temos que decidir se aquilo que prevalece são as regras que nos são impostas pela União Europeia ou se prevalece aquilo que serve o país. Nós precisávamos de um governo verdadeiramente patriótico e corajoso que dissesse assim: precisamos de fazer um investimento em habitação pelo menos de 1% do PIB. Utilizando recursos do Orçamento do Estado, utilizando fundos comunitários, vamos recuperar imóveis do Estado, vamos construir nova habitação, vamos pôr casas públicas à renda para que as pessoas possam ter acesso à habitação. Vamos construir a habitação social para dar resposta às situações sociais de exclusão social, de pobreza, de violência doméstica, situações sociais urgentes em que é preciso habitação pública, mas vamos também disponibilizar habitação pública para famílias que têm salários, que têm empregos, que não têm situação de exclusão social, mas que não conseguem arrendar uma casa. Vamos fazer um investimento em habitação pública para garantir o acesso à habitação destas pessoas. E isso vai mobilizar do nosso orçamento do Estado 1% do PIB. E a União Europeia diz-nos: vocês não podem investir isso. Bem, mas a gente vai investir porque a gente precisa. E esse confronto ainda tem que ser feito, porque até hoje ele nunca foi feito. Nós verdadeiramente não sabemos o que é que resultaria desse confronto se houvesse um governo que verdadeiramente, de forma corajosa e patriótica, defendesse aquilo que serve o país e dissesse à União Europeia: vocês estão-nos a impor essas restrições orçamentais, mas o povo não vive, o povo não aguenta viver com estas restrições orçamentais. Vou entrar num tema. Todos isto a propósito da habitação, como se pode dizer a propósito da saúde, da justiça, da educação. Um exemplo. Portanto, tem que se fazer esse confronto, porque, sobretudo depois destas regras, e com isto eu queria concluir essa resposta, é que prometeram-nos, depois da pandemia, que as regras iam ser aligeiradas, porque afinal de contas... Durante um tempo, não é? Não, mas prometeram-nos que esta reforma que foi agora aprovada, vinha trazer uma flexibilização das regras, porque a pandemia tinha demonstrado a necessidade de flexibilização das regras. Afinal de contas, aquilo que nos apresentaram foi regras ainda mais apertadas, regras ainda mais, sobretudo, mais prejudiciais para países como Portugal, e os deputados do PS, do PSD e do CDS aprovaram-nas contra os interesses do país e contra os interesses do povo. Vou fazer aqui umas perguntas que imagino que está à espera que eu faça sobre a Ucrânia. Sim. Faz parte, é um clássico. Em mais de 600 deputados, só 13 votaram contra a condenação da Rússia pela invasão e ocupação da Ucrânia. 2 eram portugueses e eram os deputados do PCP. Como é que esta posição é compatível com a defesa de soberania dos povos, que aqui defendeu, que começa pela sua integridade territorial? Como é que o PCP casa esta posição com a posição de defesa de soberania dos povos perante um país que, independentemente de todo o contexto, viu parte do seu território ocupado por outro? É com a verdade dos factos. Aquilo que estava em causa não era uma condenação da Rússia. Eram posições de confrontação e de perpetuação da guerra na Ucrânia. E foi contra isso que nós votámos. A condenação da Rússia nós fizemos-la. Então, a condenação da Rússia nós fizemos. Daniel Oliveira, deixa-me lá agora concluir, porque isto é uma coisa suficientemente profunda para ter que concluir a resposta. A condenação da Rússia nós fizemos-la. Aquilo que nunca nos perdoaram. Vocês demoraram mais ou menos um ano a utilizar a palavra invasão. A utilizar a palavra em documentos oficiais, a palavra invasão. Daniel Oliveira, nós fizemos-la no próprio dia. Como já vínhamos alertando para isso já antes disso. A condenação da Rússia nós fizemos-la. O que não nos perdoaram foi que nós apontássemos também o dedo à União Europeia e à NATO, que provocaram
toda a desgraça que se dá na Ucrânia desde 2014. Aquilo que não nos perdoaram foi que nós apontássemos o caminho que estava a ser feito de trás e com as consequências que estão hoje à vista. E esse elemento é o elemento que continua presente. Porque hoje, também com o exemplo na Palestina, hoje percebe-se... Já lá vou ao caminho da Palestina. Mas eu vou insistir. É o que eu acho uma incoerência. Mas eu vou insistir nisto. Essa posição não foi contra a condenação da Rússia, foi contra o acentuar da confrontação e do caminho de perpetuação da guerra na Ucrânia. Porque verdadeiramente essa posição a que aludiu não é só uma, aliás, fez referência a uma, mas podia fazer referência a outras. Essas posições no Parlamento Europeu, aquilo que se tem destinado é o quê? É a perpetuar a guerra na Ucrânia, enviando mais armas, mais bombas e pondo o povo ucraniano como carne para canhão nessa lógica de confrontação com a Rússia. Mesmo que eu quero responder. E aquilo que desde o início nós exigimos é o contrário disso. É o fim da guerra. É o caminho do diálogo e da paz. Estou a citar, que é uma expressão vossa. Que falam como é que ele é possível sem armar a Ucrânia. Ou seja, parece impossível quando a Rússia não tem interesse. A Rússia não mostrou qualquer interesse de diálogo com a Ucrânia, neste momento. Ocupa parte do território. Mas olha que houve conversações em março de 2022 entre os dois. Ocupa parte do território. É um ocupante. É o ocupante. Não há dois ocupantes ali. Não há dois lados em que um ocupou o território do outro. Nós podemos discutir o Donbass, a Crimeia, o que aconteceu, mas oficialmente, reconhecidamente internacionalmente, aquele é território ucraniano. Todos os territórios têm história. Têm uma história, têm histórias de justiças, e não os mudamos todos. Deviam ter a história que os povos terminam. Sim, mas a gente já lá vai. E tem a história que teve. Não há países nascidos justos. Então, mas faça lá a pergunta para lhe dar a resposta que estou à espera. Não, exatamente. Deixa-me lá chegar. A minha questão é, como é que há um caminho de diálogo e de paz, as negociações resultam do equilíbrio de forças? Quando há uma guerra, negocia-se porque se tem que negociar, não se negocia porque se é bonzinho. Putin não vai negociar porque de repente acorda e diz, eu quero dialogar. Tem a ver com a correlação de forças. E ela só é possível exigir a negociação por parte de Putin se a Ucrânia conseguir resistir, coisa aliás a que tem completo direito. E isso implica que a Ucrânia, são dois países com forças completamente diferentes, seja armada para se defender. Ou seja, quando vocês falam na espiral de confronto militar, estão apenas a falar de uma coisa, que é a possibilidade da Ucrânia se defender de uma ocupação. Coisa que, em princípio, vocês defendem, mas parece-me só que na Ucrânia é que não. Isto é uma pergunta com vistas muito curtas. Uma pergunta com vistas bastante longas. Não, vistas muito curtas. Eu explico-lhe porquê. Até os acordos de Minsk foram o quê? Os acordos de Minsk foram o quê? O que é que foram os acordos de Minsk? Foram partes sentadas à mesa para encontrar uma solução pacífica. Ficámos a saber, pelas declarações da senhora Angela Merkel aqui há uns tempos, que afinal de contas aquelas negociações foram armadilhadas pela Alemanha para que aquilo nunca se resolvesse. Mas eu fazia uma pergunta, como é que era a pergunta em concreto? Repita lá, desculpa lá. A minha pergunta é que se consegue sem armar a Ucrânia? Impor uma negociação por parte da Rússia sem a Ucrânia se defender. E como é que a Ucrânia se defende sem ser armada? Dou-lhe a resposta direta. Hoje de manhã a senhora von der Leyen disse assim: vamos ser mediadores de uma solução de paz e vamos sentar a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a NATO à mesa para acabar com a guerra na Ucrânia, exigindo o cessar-fogo imediato e negociações para uma solução duradoura de paz. Hoje de manhã a senhora von der Leyen disse isto. Já viu o peso que tinha esta notícia? Se ela fosse verdade. Se a União Europeia... Que só é possível que os ucranianos resistem. Se a União Europeia, no dia 24 de fevereiro, tivesse dito assim: nós vamos ser mediadores de uma solução de paz, porque o que aconteceu hoje é uma escalada na guerra que tem que ser travada imediatamente para não morrer mais ninguém. Se Putin achasse que podia conquistar a Ucrânia... Tenho que deixar falar... Isto é um debate... Tem falado. O nosso debate é vivo. Isto é um debate vivo que ganha sem vivo. Mas eu tenho que conseguir concluir alguma ideia. É que se a União Europeia, se a Presidente da Comissão Europeia dissesse isto, se a Presidente da Comissão Europeia dissesse isto, e se ela quisesse constituir como mediadora daquele conflito para que houvesse um cessar-fogo imediato, não morria mais ninguém a partir do momento em que houvesse um cessar-fogo. Se houvesse uma intenção séria de discutir soluções pacíficas para aquele conflito e de segurança coletiva para toda a Europa a partir daí, de certeza absoluta que desde o dia 24 de fevereiro até hoje a gente já tinha avançado muito mais. Primeiro, não tinha morrido aquela gente toda que morreu. Segundo, já se tinha avançado para uma solução muito mais consistente de paz, não apenas para a Ucrânia, mas para o resto da Europa. Porque o problema com que nós hoje estamos confrontados não é um problema de pequena dimensão. Isto não é uma guerra de fisgas, nem de paus e de pedras. Isto é uma guerra de confrontação entre potências nucleares. Quer dizer, a NATO, Daniel Oliveira, a NATO que tem estado a armar a Ucrânia
têm potências nucleares e são potências nucleares que estão a armar a Ucrânia para que a Ucrânia sirva de carne para canhão na confrontação com outra potência nuclear. Nós estamos a decidir hoje se os nossos filhos e os nossos netos terão vida daqui para a frente, se a barbárie da guerra for por diante e se tivermos para uma catástrofe nuclear. Mas deixa-me concluir ainda com uma coisa. Se os ucranianos não se conseguirem defender. Tenho que concluir com uma coisa. Não é paz, é paz do ocupante. Tenho que concluir com uma coisa que tem que clarificar essa sua resposta de uma vez por todas. Quando nós, no dia 24 de fevereiro de 2022, chamámos a atenção de que a solução para o problema da Ucrânia e de segurança para toda a Europa tinha que ter por base os princípios da ata final da Conferência de Helsínquia. Sabe o que é que diz a ata final da Conferência de Helsínquia? Direito à soberania e à não ingerência nos assuntos internos de cada país. Direito à integridade territorial. Solução pacífica e desarmamento. Solução pacífica dos conflitos e desarmamento. Objetivo de contribuir para o desmantelamento dos arsenais nucleares. O que resulta da Conferência de Helsínquia é isto. Soberania, integridade territorial, solução pacífica dos conflitos, caminho do desarmamento. Ouça, se no dia 24 de fevereiro, se no dia 24 de fevereiro as instituições da União Europeia tivessem dito nós vamos nos constituir como mediador daquele conflito para lhe pôr fim, imediatamente, e vamos constituir como construtor de uma solução na base destes princípios. Está a ignorar. Oh, Daniel Oliveira, sabe qual é o problema disto? É que a gente até hoje já ouviu o Papa Francisco dizer isto, já ouvimos o Presidente do Brasil dizer isto, já ouvimos o Presidente da África do Sul dizer isto, já ouvimos presidentes de outros povos de outros países do mundo a dizerem isto. Nunca ouvimos ninguém na Europa, que é onde o conflito está a dar, nunca ouvimos ninguém na Europa, como chefe de Estado ou de Governo, a dizer uma coisa destas. Isso não contraria, deixa-me só dizer, isso não contraria aquilo que eu lhe disse, que é, não é possível um acordo de paz sem que os ucranianos resistam. Caso contrário, será a paz do ocupante. Não, Daniel, será a paz. Isso é possível fazendo a paz, não é continuando a guerra. Mas continuando a guerra, continua-se a guerra. Tem essa posição sobre todos os conflitos de libertação e defesa da integridade territorial que os países não devem resistir militarmente. Eu espero ouvi-lo a defender armas para a Palestina para rejeitar a invasão de Gaza. Então vamos falar sobre isso. Já viu a incoerência dessa sua posição? Não é incoerência porque há uma diferença. Eu defendo o problema de Gaza, é como sabe. É uma invasão israelita da faixa de Gaza. Ali já não é. Ali já não é invasão. Sabe qual é o problema? É que essa incoerência esbarra na nossa coerência. Não ponha a dizer coisas que para nós o problema é a guerra. Então sobre esse assunto... É a guerra. O problema é a guerra. Sobre esse assunto pode ter esse debate com outra pessoa. Não é seguramente comigo a dizer que eu não considero que na Palestina há uma ocupação. Falam, com razão, da incoerência da Europa, e eu acho que há uma incoerência da Europa e dos Estados Unidos em relação ao que se passa em Gaza. Concordo absolutamente. Mas não há uma incoerência na vossa posição. Ou seja, é que não se ouve uma palavra, eu não ouço uma palavra vossa em defesa, em solidariedade com a Ucrânia e com a Ucrânia, com o povo da Ucrânia, e a defesa que se apoie, pelo menos politicamente, o país ocupado. A discussão das armas é outra. A discussão das armas é outra, porque, como sabe, há uma diferença entre a Ucrânia. Há uma diferença entre a Ucrânia e a Palestina, mas eu não quero discutir isso. Mas se quiser discutir, discuta. Há uma diferença entre a Ucrânia e a Palestina, que a Palestina não tem um exército formal e a Ucrânia tem. E essa é a diferença de por onde é que vão as armas, não é? Agora, a minha discussão... é só esse o problema. Não. A minha discussão é outra. É a vossa incoerência política, que é... Não ouço sobre o povo ucraniano da vossa parte, também não ouço da Europa. Da Europa tem um discurso completamente contraditório, mas o vosso é igualmente contraditório em relação à Palestina e à Ucrânia. Tenho pena de... O que, aliás, vos tira a autoridade moral no confronto que está a acontecer na Palestina. Fica a promessa feita aqui aos microfones. Sim. De fazer chegar as várias iniciativas que apresentámos na Assembleia da República, desmentindo exatamente isso. Eu admito que isso seja por desconhecimento. Não acredito que seja por má fé, era só o que faltava, não atribuo isso a má fé nenhuma, mas só por desconhecimento é que se pode dizer uma coisa dessas. Então nós andámos durante anos, e não foi só desde 2014, foi depois de 2022 também, a apresentar iniciativas na Assembleia da República, dizendo precisamente isto que estamos a dizer, e agora diz-nos que não há iniciativa nenhuma nossa. Aliás, nós provavelmente até já apresentámos nos últimos anos mais iniciativas sobre a Ucrânia, no sentido da afirmação destas questões que lhe estava a dizer, das soluções de paz para a Ucrânia, do que em relação à Palestina. Não. Daniel Oliveira, sabe qual é o problema? É que só nós temos uma posição coerente sobre isto. Porque nós, na Ucrânia ou na Palestina, aquilo que defendemos é a paz e o fim da guerra. Enquanto outros utilizam a referência à invasão para manter a guerra, nós dizemos o que é preciso é acabar com a guerra. Imediatamente. Acham que os palestinianos não têm direito a defender-se? Daniel Oliveira, sujeitar os palestinianos ou os ucranianos à guerra é
é sacrificar aqueles povos. Fiz-lhe uma pergunta. Acha que os palestinianos na Cisjordânia, nos territórios ocupados, não têm direito a defender-se? Daniel, se os empurrarmos contra uma ocupação? Empurrar os palestinianos para a sua própria defesa significa sacrificá-los, significa sujeitá-los ao massacre, a eles e aos ucranianos. Empurrar o povo ucraniano ou o povo palestiniano para a sua própria defesa significa sujeitá-los ao massacre e ao seu sacrifício. O que serve ao povo ucraniano e ao povo palestiniano é pôr fim imediato, cessar-fogo imediato e permanente nos dois sítios. Segundo, encontrar soluções de paz. No caso da Ucrânia, soluções de paz para a Ucrânia e para o resto da Europa. No caso da Palestina, encontrar uma solução de paz e de cumprimento das resoluções das Nações Unidas relativamente ao direito de existência e à concretização do Estado da Palestina. Há uma coisa que não vos ouço seguramente fazer. Daniel, esta é a única posição coerente, é a da defesa da paz. Eu não vos ouço quando falam da Palestina e de Israel, e bem, independentemente de haver um contexto, não vão buscar o que os palestinianos tenham feito ou não tenham feito, que também pode justificar aquele acontecimento. Porque sabem que há um ocupante e um ocupado. E na Ucrânia também há um ocupante e um ocupado. E eu vejo-os tratar como se fosse uma coisa entre dois lados, Daniel, equivalentes. Isso é só por desconhecimento. Não é desconhecimento. Daniel, isso é só por desconhecimento. Ainda hoje o fez Daniel, aqui. Falou da NATO, é só por desconhecimento das posições que a gente tem defendido e particularmente daquela referência à ata final da Conferência de Helsínquia. Porque quando nós defendemos uma solução na base dos princípios da data final da Conferência de Helsínquia, o que estamos a defender é a autodeterminação, a capacidade de autodeterminação dos povos. E isso serve para todo lado. Serve para defender os palestinianos e a sua reivindicação de terem um Estado como está consagrado nas resoluções das Nações Unidas, como serve ao povo ucraniano de tomar a decisão relativamente àquilo que quer para o seu futuro. Agora, eu insisto nesta ideia, empurrar aqueles povos para a ideia de que eles têm de se defender, mantendo a guerra, significa levá-los ao sacrifício. Não é que eles têm que se defender, que eles têm o direito a defender. Mas o problema, Daniel Oliveira, você lembra-se daquela no Chato 2 da Arca Perdida, salve? Daquele duelo entre o Indiana Jones e o Homem da Espada. Ele deu-lhe um tiro. Ele manobrava muito bem a espada. Ele tirou o revólver e deu-lhe um tiro. É disto que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de povos e de países que estejam na mesma circunstância. Nós estamos a falar de situações de desproporção. E, portanto, a batalha de futuro tem que ser a defesa da paz e a exigência da paz, porque só isso é que serve aqueles povos e o resto dos povos do mundo. Estamos mesmo a chegar ao fim da entrevista, abandonar os assuntos europeus. O João Oliveira foi visto como um dos rostos da renovação geracional e do discurso do PCP. Mas a renovação não se tem traduzido em grandes diferenças nos resultados, nem no PCP, nem no resto da esquerda, diga-se em bom da verdade. Há uma inadequação face às novas técnicas de comunicação nas redes sociais. No mundo cada vez mais atomizado, a esquerda tem dificuldade em encontrar novas formas de mediação e polarização dos seus temas e das suas agendas? Certamente os aspectos relacionados com a comunicação são importantes, mas era preciso que eles fossem tratados todos por igual, não é? Quando nós vemos aqueles rankings das horas nas televisões que passa cada um dos líderes partidários a falar, nós percebemos que o problema da comunicação está exatamente não haver critérios de pluralidade e de igualdade no tratamento que é dado a cada força política, e portanto com uma desigualdade dessa de base, bem, se pode apelar às redes sociais, que isso são tudo panaceias pequenas para males grandes. Portanto, houvesse mais pluralidade e mais igualdade no plano informativo, particularmente em relação a isso, à comunicação social de dimensão nacional e à cobertura que é feita a cada uma das forças políticas e a tratamentos de igualdade e a critérios de verdadeira pluralidade, e eventualmente as coisas podiam ser feitas de forma mais nivelada. Sem o voto do Chega, a esquerda forma maioria no Parlamento e parece entender-se para algumas vitórias políticas no que diz respeito, por exemplo, ao IRS ou às portagens, ao fim das portagens na escute. Acredita que o governo está a prazo ou que pode recuperar destes desaires que teve? Há alguns sinais dos últimos dias que o governo conseguiu recuperar alguma iniciativa e abandonar a vitimização como única estratégia política. Parece-lhe que, o que é que, olhando para o cenário político, parece-lhe que é um cenário de curto prazo ou que pode se tornar mais estrutural? Eu acho que nesta circunstância vale uma máxima que vale para todas as circunstâncias. A duração do governo depende da correspondência da política que o governo faz com as necessidades do povo. Deste governo nós não podemos esperar resposta aos problemas do povo e, portanto, eu não antevejo uma grande duração do governo. Uma grande capacidade verdadeira teria concluído que Cavaco Silva, que teve 10 anos no poder, correspondeu completamente às necessidades do povo. Repara, a maioria absoluta que teve acabou por ser derrotada, quer dizer, manteve aquela maioria absoluta enquanto a teve e depois acabaram derrotados. Tal e qual como o PSD e o CDS também tiveram uma maioria absoluta durante o período da Troika e acabaram derrotados, tal e qual como o governo do Partido Socialista teve uma maioria absoluta e acabou derrotado.
qualquer governo que faça uma política que não serve o povo, mais cedo ou mais tarde acaba derrotado. Deste governo da AD, eu julgo que os portugueses não esperam que verdadeiramente possam corresponder, porque não têm verdadeiramente esse objetivo, corresponder às necessidades do povo, e portanto tanto vejo que não seja um governo muito duradouro. Estou em crer que os problemas do governo não são só problemas de comunicação. O governo vai procurando mascarar muita coisa que quer fazer. Vai procurando, sobretudo, dissimular a verdadeira natureza das suas políticas. Em relação, apenas para me referir a um exemplo, para não multiplicar muito essas referências, em relação ao IRS, afinal de contas havia uma promessa que não era bem assim e que acabou por não ser cumprida exatamente como foi anunciada no período de campanha eleitoral, e as pessoas acabaram, afinal de contas, por não retirar o benefício que achavam que iam retirar com aquela promessa do governo. Mas em relação ao IRC, cumpriu-se integralmente a promessa que tinha sido feita na perspectiva da redução dos impostos aos grandes grupos económicos. Mas aquilo que já está encaminhado é isso. E, portanto, o que isto significa é o quê? O governo não tem intenções nenhumas de dar resposta aos problemas do povo, dos pequenos e médios empresários, dos trabalhadores, dos reformados. Não tem intenção nenhuma, porque os compromissos deste governo são com os mesmos interesses económicos, com as mesmas grandes empresas, com os banqueiros, que servem sempre com as suas políticas de direita. E, portanto, o que isto significa é que este governo naturalmente estará a prazo, julgo eu que um prazo mais curto, porque não me parece que isto seja sustentável manter esta política, sobretudo com as tentativas de dissimulação que são apanhadas logo ao virar da esquina. Uma última pergunta, mesmo para terminarmos. Tem-se falado de entendimentos à esquerda, quer em autárquicas, pensando sobretudo em Lisboa, talvez em presidenciais. O PCP está aberto a uma convergência à esquerda neste momento de oposição a uma larga maioria de direita? Olha, a força do PCP e da CDU contam sempre para a convergência que faz falta para melhorar a vida de quem trabalha, para melhorar a vida do povo e garantir o desenvolvimento do país. Agora era mesmo responder. Nunca foi a nossa força que faltou. Nunca foi a nossa força que faltou a essa convergência. O que falta é a força de outros, em momentos em que isso é crucial, para garantir esse caminho. E, portanto, eu julgo que, sobretudo, a questão está muito à vista. Quando a CDU teve mais força, quando a CDU teve mais capacidade de influência, as pessoas viram os resultados disso nas suas vidas. E reconhecem-no. Aquele período entre 2015 e 2019... Eu não sei se as pessoas devem votar no PCP. Não, mas a nossa força é que é o elemento decisivo disso. A minha pergunta é se, falando concretamente, autárquicas em Lisboa, em que a direita está no poder, e presidenciais que parece não ser um cenário simples, se o PCP está aberto, não sabemos o fim da história, mas está aberto a conversas à esquerda para chegar a candidaturas unificadas. É disso que eu estou a falar. Daniel, nós ainda não começámos a discutir as eleições autárquicas com esse grau de profundidade e, portanto, não sabemos sequer se há alguém interessado em falar com nós. Saíram notícias, não é? Agora, o que lhe digo é, a força da CDU tem sido sempre a força decisiva para que isso se faça. Em Lisboa, aconteceu em Lisboa com a coligação por Lisboa. Aliás, se bem se lembra, até num contexto em que foi por vontade do PCP que essa solução se encontrou, e, portanto, é a nossa força que conta sempre para que isso se faça. Agora, como o Daniel também bem sabe, e julgo que os nossos ouvintes também, nós não achamos que a convergência é um bem em si mesmo. A convergência é um bem se servir para a política que faz falta, quer ao nível autárquico, quer ao nível nacional. E a inversa também é verdadeira, ou seja, para países, para essas políticas serem precisas, acho que o PCP defende, obviamente, é preciso às vezes haver convergência. Uma coisa, mas é que em alguns casos aquilo que acontece é verdadeiramente o contrário. É gente que encena convergências, gente que encena intenções de convergências apenas para arranjar a forma de distanciar das políticas de esquerda que é preciso fazer. Ora, isso manifestamente não é acusação que possa ser feita ao PCP, nem à CDU, e portanto cá estaremos para aquilo que for necessário para dar resposta às necessidades do povo, seja do ponto de vista do Parlamento Europeu, da Assembleia da República ou da intervenção nas autarquias. Muito obrigado, João Oliveira, por ter arranjado tempo na campanha por vir aqui. Nós regressaremos brevemente com outro candidato ou candidata. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.